Ninguém deixa essa mulher chegar perto de uma cabine de pilotagem, gritou alguém quando Rachel se aproximou da linha de voo. Mas naquele instante, um arrepio cortou o ar junto com uma transmissão estalando. Centro de controle. Ironclaw não pousará a menos que Falcon Sirius 9 esteja no ar. A base aérea congelou. Quem era essa mulher conhecida até mesmo pelo inimigo? E por que seu nome parecia deixá-los nervosos? Às 05h30, Rachel Medina estava sozinha no hangar de manutenção de Kingsfield, as mãos marcadas de graxa. Seu macacão de voo trazia remendos com a inscrição Apoio terrestre, não asas de piloto. Ela tinha 20 anos. Totalmente qualificada para operar qualquer jato da frota, mas carregava o peso de um rótulo que a seguia como uma sombra. Falcon 9. Esse nome havia se agarrado a ela desde seu teste tático de piloto, 18 meses antes. Ela havia passado em todos os exames com excelência, dominado as simulações, voado como se tivesse nascido para aquilo. Mas quando a junta de revisão final se reuniu, carimbou seu dossiê com palavras que silenciosamente encerravam carreiras. Reflexos incompatíveis com cenários de combate. Essa frase tinha gosto de ferrugem. Agora, ela lidava com logística, montando simulações de treinamento para pilotos considerados mais adequados às missões que ela um dia sonhara em executar. Nas reuniões, os oficiais falavam por cima dela como se fosse parte da mobília. Suas ideias eram ignoradas com acenos educados e esquecidas rapidamente. Deixe Medina cuidar dos diagnósticos, sugeriam. Ela tem um jeito com a tecnologia. O coronel Whittaker havia definido a hierarquia na reunião de operações do mês anterior. Ela é melhor consertando fios do que segurando manche. Algumas pessoas nasceram para dar apoio, não para liderar, disse ele, arrancando risos de uma sala cheia de pilotos que nunca passaram de 70% nos exames táticos que Rachel costumava acertar com facilidade. Mesmo assim, ela havia aprendido a encontrar significado nas margens. Todas as manhãs, chegava antes de todos para preparar os jatos que outros levariam ao céu. Fazia verificações de sistemas que compreendia melhor do que muitos pilotos jamais entenderiam. Escrevia programas de treinamento que levavam os pilotos ao limite de suas habilidades sem ultrapassar o risco. E sempre treinava. Qualquer minuto livre a encontrava dentro do simulador, voando por sequências de combate com precisão cirúrgica. Não porque achava que algum dia a deixariam voar novamente, mas porque habilidades conquistadas exigem manutenção. Logan Hart descobriu o segredo dela durante uma verificação rotineira. Ele havia entrado no hangar 7 para discutir especificações de simulação. E, em vez disso, flagrou Rachel em plena manobra, executando uma recuperação de torção impecável no simulador avançado. Uma manobra que a maioria dos aviadores experientes falhava em acertar depois de dezenas de tentativas. Há quanto tempo você está praticando isso? Perguntou Hart. Rachel desligou o simulador sem sequer olhar para ele. Desde o dia em que me disseram que meus reflexos não eram adequados. Isso não foi apenas bom, disse Logan. Foi melhor do que o manual. Mas o manual não serve de muito quando ninguém te deixa virar as páginas. Ele a observou atentamente. Como as mãos dela se moviam naturalmente sobre os controles, como se cada gesto viesse da memória muscular, não do raciocínio. Medina, esse movimento. Onde você aprendeu isso? Eu o montei com base em imagens de combates e modelagem teórica, respondeu ela, já guardando seus equipamentos, voltando às funções que oficialmente lhe eram permitidas. Aprendi a confiar no instinto, tenente. O problema é que instinto não rende condecoração. Logo abaixo da gola, meio escondido sob etiquetas gastas de manutenção, Logan notou algo estranho. Um patch desbotado, puído, suavizado pelo tempo. O número 09 bordado em prata. Um emblema de esquadrão claramente preservado, claramente mantido. O que é isso? 09. Os dedos de Rachel tocaram o patch sem pensar. Um lembrete, disse ela, de quem eu fui antes de me dizerem quem eu nunca seria.
Hart ainda tinha perguntas, mas ela já se afastava. Suas botas ecoavam ritmicamente no chão do hangar. O caminhar de alguém acostumada a se mover despercebida por espaços onde nunca fora realmente aceita. Naquela noite, Logan não conseguia tirar da cabeça o que havia visto. Uma manobra perfeita sob pressão. Instintos que agiam mais rápido do que o pensamento. Um domínio técnico que superava muitos dos pilotos ativos que ele conhecia. Se Rachel Medina era considerada um risco, então o próprio conceito de risco precisava ser redefinido. Ele anotou um lembrete. Puxar o histórico completo de serviço dela. Algo não fazia sentido. Ou alguém havia deixado passar a verdade, ou havia enterrado propositalmente. 3 dias depois, Logan tropeçou em um arquivo de vídeo esquecido, enterrado nas profundezas dos arquivos. Simulação de combate aéreo. Táticas de alto nível. A data marcada era 13h47 de uma terça-feira. Os registros oficiais classificavam aquele dia como treinamento de rotina, mas o que apareceu na tela dele não tinha nada de rotineiro. O exercício havia colocado pilotos anônimos contra aeronaves inimigas simuladas, criadas a partir de dados do mundo real. Os indicativos de chamada foram embaralhados para garantir julgamentos imparciais. Sem nomes, apenas desempenho. Logan pulou os trechos iniciais até chegar ao momento que lhe tirou o fôlego. Uma piloto, anônima, enfrentava um inimigo simulado conhecido como Iron Claw. Um nome que carregava peso no mundo da aviação por uma razão simples. Iron Claw nunca perdia. Sem identidade real no sistema. Seu histórico de combate era praticamente folclore. As vitórias de Iron Claw em simulações beiravam o lendário, o tipo de coisa sussurrada em salas de aula e sessões de debriefing. Os pilotos que enfrentavam ele voltavam sacudindo a cabeça, contando histórias de manobras em frações de segundo e táticas quase irreais. Ninguém havia vencido Iron Claw. Nenhuma vez. Logan assistiu em silêncio enquanto a piloto identificada apenas como Falcon 9 executava uma sequência que descartava por completo as estratégias convencionais de combate aéreo. Em vez de confrontar Iron Claw de frente, ela manteve uma postura defensiva, atraindo o inimigo para padrões cada vez mais apertados e arriscados. O confronto durou pouco mais de 11 minutos. Iron Claw usou cada truque do manual de elite, voando no limite da integridade estrutural do seu jato simulado, tentando encontrar vantagem. Mas Falcon 9 respondia a cada movimento com ações que pareciam antecipadas, como se ela previsse os ataques antes mesmo de acontecerem. Às 13h58, a aeronave de Iron Claw sofreu falha simulada no motor causada por uma descida imprudente. Ele ejetou, marcando sua primeira derrota após mais de 60 vitórias consecutivas. Mas a parte mais inesquecível não foi a derrota em si, foi a voz que veio depois. Controle, aqui é Iron Claw. Veio a transmissão, com estática mas inconfundível. Preciso saber quem era aquela piloto. Negativo, Iron Claw, respondeu o controle. As identidades dos participantes permanecem classificadas. Entendeu o protocolo, disse Iron Claw. Mas aquela piloto, aqueles movimentos não eram padrão. Alguém ensinou técnicas que nunca vi. Logan repetiu o trecho várias vezes até que algo o atingiu como um soco no estômago. O padrão de voo usado por Falcon 9 era exatamente o mesmo da recuperação de torção que Rachel havia demonstrado no simulador. Ele pausou o vídeo e se aproximou da tela para analisar a telemetria sobreposta às imagens. Os dados biométricos de Falcon 9 permaneciam estáveis durante todo o confronto. Frequência cardíaca, níveis de estresse, tempo de resposta, tudo dentro dos limites normais, mesmo enfrentando o oponente mais temido da simulação. Quem quer que fosse 09, havia derrubado Iron Claw com quase nenhum sinal de estresse fisiológico. Logan puxou os registros do exercício daquele dia e comparou designações de pilotos com dados das aeronaves. A maioria dos nomes e esquadrões estava lá, exceto o de 09.
A identidade aparecia como classificação pendente, com uma nota vaga sobre realocação para funções alternativas após o exercício. Funções alternativas. Como em logística. Como em agendamento de reparos. Como em declarada inapta para combate. Logan encontrou Rachel no depósito de peças, concentrada sobre planilhas de inventário espalhadas sobre uma mesa metálica. Seu cabelo estava preso com precisão, o que a fazia parecer mais jovem do que de costume, apesar das manchas de graxa e das sombras sob os olhos. Medina, preciso te perguntar uma coisa, disse ele. Ela levantou o olhar distraída. Se for sobre o calendário do simulador, está postado sob Falcon 19. A caneta congelou no ar. Ela não se mexeu, não demonstrou reação aparente, mas algo em seu olhar traiu um reconhecimento silencioso. Uma faísca contida, exaustão. Uma rendição quieta. Não sei do que você está falando, tenente. Gravação de treinamento. 14 meses atrás. Um confronto no simulador contra Iron Claw. Logan permaneceu sentado à sua frente, voz baixa, firme. Era você, não era? Rachel abaixou lentamente a caneta e olhou diretamente para ele. Por que isso importa? Porque eu vi você derrotar o melhor piloto de simulação que o mundo já conheceu. Vi você fazer o que ninguém mais conseguiu. E vi o que aconteceu depois. Eles enterraram o arquivo, te transferiram para a logística e classificaram tudo como confidencial. Por que eu envergonhei alguém? Ela perguntou, virando-se para encarar a janela do hangar. Lá fora, os pilotos se equipavam para missões que ela ajudara a planejar e simular. No dia seguinte àquela simulação, o coronel Whittaker me chamou ao escritório e disse que minha performance foi irregular e precisava de análise adicional. Ela tocou o pet gasto do número 09 na gola do uniforme. 3 semanas depois, decidiram que meus reflexos não se enquadravam nos padrões de combate. Você era boa demais? Logan perguntou em voz quase inaudível. Eu não devia ser tão boa assim, respondeu Rachel. Eu era a engenheira que ajudava nos módulos de treinamento. Nada mais. Ela se virou, olhando firme para ele. Eles precisavam de Iron Claw invicto. Pela moral, pelo recrutamento, pela lenda que mantém o programa de simulação de pé. Logan sentiu as peças se encaixando. Tudo fazia sentido, de forma limpa, metódica, inevitável. Então apagaram sua vitória, enterraram seu nome e te empurraram para funções administrativas. Eles me deram uma escolha, disse ela. Ficar na logística e manter meus benefícios ou enfrentar um processo disciplinar por participação não autorizada num exercício classificado. Ela voltou à papelada diante dela. Escolhi continuar sendo útil. Mas você manteve o pet, disse ele. Seus dedos roçaram o número 09 como se fosse um gesto gravado na alma. Lembretes importam, tenente. Eles lembram quem você foi, ou quem ainda é. Logan começou a sair, mas parou na porta. Medina, aquela manobra de recuperação de torção que você vinha aperfeiçoando. Iron Claw tentou neutralizá-la no meio do sim e falhou. Eu sei, ela respondeu, os olhos ainda nas fichas. Eu a criei para pilotos que acham que nada pode tocá-los. Às 08h47, o alarme da base rompeu o silêncio da manhã. Pilotos correram para vestir seus trajes. A equipe terrestre entrou em ação. Rachel estava com os braços mergulhados até os cotovelos em um diagnóstico quando o alto-falante rugiu. Todos os funcionários. Alerta prioritário. Aeronave não identificada entrando em espaço aéreo restrito. Repetindo, contato desconhecido se aproximando. Supõe-se intenção hostil. Pelas portas abertas do hangar, Rachel já podia ver a movimentação frenética. Pilotos corriam em direção a seus jatos, trajes semiabertos, capacetes nas mãos. Ela já havia assistido a esse tipo de exercício dezenas de vezes, sempre das margens, mas aquilo não parecia um exercício. Ela limpou as mãos em um pano e se dirigiu ao centro de comunicações, onde transmissões apressadas se espalhavam por canais abertos. Controle, aqui é Falcon Leader.
soou a voz no rádio. Múltiplos alvos no radar. Rumo 270. Altitude 15.000 pés. Solicitando autorização para engajamento. Negativo, Falcon Leader. Mantenha postura defensiva. Tentativa de contato com o intruso em andamento. Rachel ouviu a tensão na voz da operadora. Era o tipo de tensão que alertava que algo estava prestes a sair do controle. Bastava uma má tradução, um tom errado, e tudo poderia escalar para um incidente internacional. Então veio a voz, suave, em inglês limpo, com um leve sotaque do leste europeu. Torre de controle. Aqui é indicativo Ironclaw, solicitando permissão para pousar. Todos os canais ficaram em silêncio. O pulso de Rachel congelou. Ironclaw. Não em um simulador. No espaço aéreo real. A aeronave não identificada. Declare sua intenção e país de origem. Ironclaw não representa estado hostil. Busco diálogo com uma piloto específica. O técnico de rádio olhou ao redor da sala, visivelmente desconcertado. Ironclaw. Identifique a piloto requisitada. Indicativo Falcon Nutv, aquela que me derrotou na simulação, 14 meses atrás. Rachel quase caiu de joelhos. Ao seu redor, os olhares trocados eram de confusão, alarme. Somente ela e Logan conheciam a verdade por trás daquela simulação. Foi então que o coronel Whittaker entrou bruscamente na sala, o rosto vermelho de incredulidade. Que diabos Ironclaw está dizendo? Não temos ninguém registrado como 09. O rádio voltou à vida. Controle, disse Ironclaw. Não pousarei a menos que Falcon 9 esteja no ar para engajamento. Cruzei fronteiras por isso, não partirei sem resposta. Senhor, Logan interveio com a voz firme. Acredito que sei de quem ele está falando. Whittaker virou-se para ele com olhos arregalados. Explique agora. Medina, senhor. Rachel Medina. Ela voou como Falcon 09 no exercício 1347, há 14 meses. Whittaker piscou incrédulo. Medina? A técnica de manutenção? Sua voz subiu. Isso é impossível. Revisei a gravação completa, respondeu Logan. Medina derrotou Ironclaw em combate simulado. Ele hesitou por um segundo. Então lançou a frase que despedaçou a certeza do ambiente. Foi a única vez que Ironclaw já a perdeu. Whittaker o encarou como se ele tivesse dito que as leis da física haviam deixado de existir. Está me dizendo que nossa engenheira logística derrubou o piloto de simulação mais temido do mundo? Antes que Logan pudesse responder, Rachel deu um passo à frente. Senhor, solicito permissão para falar. A sala inteira se voltou para ela. A mulher que haviam ignorado como Falcon 9 estava ali, calma, firme, com uma confiança que nenhum treinamento ensina. Ironclaw não é algum bote de simulação, disse Rachel com clareza. Ele é militar ativo, ex-bloco oriental, provavelmente da Tchecoslováquia, pelo sotaque. Ele não veio lutar, senhor, ela concluiu. Veio entender como alguém sem autorização de combate conseguiu voar em círculos ao redor dele. Ela deixou o silêncio se instalar. Ele veio para aprender. Medina, disse o coronel Whittaker com ceticismo. Está sugerindo que deixemos uma técnica de manutenção se encontrar com um piloto militar estrangeiro? Estou sugerindo que deixem a pessoa que já derrotou Ironclaw concluir o que começou. O rádio voltou a chiar. Controle, disse Ironclaw. Sei que 09 está ouvindo. Seu silêncio confirma que a piloto está presente, mas não autorizada. Isso é lamentável. Antes que alguém pudesse reagir, Rachel avançou até o console e pegou o microfone. Ironclaw, aqui é Falcon 09. Estou aqui. A pausa que se seguiu foi longa o suficiente para que ela contasse seus batimentos. Garota fantasma, respondeu Ironclaw, sua voz carregando algo próximo do alívio. Finalmente. Tenho procurado por você desde nossa partida. Ninguém confirmava sua identidade. O que você quer, Ironclaw? Entender.
Você voou de formas que não consegui prever, padrões que anteciparam cada uma das minhas táticas. Preciso saber. Como aprendeu a voar assim? Rachel olhou ao redor para os rostos congelados, chocados, incertos e agora intrigados. Eu estudei você, Ironclaw. Cada fita de missão, cada manobra que usou, cada falha nos relatórios da simulação. Aprendi a vencê-lo pensando como você. Impossível, respondeu Ironclaw. Esses registros são restritos. Não para manutenção com a autorização certa, disse Rachel com um leve sorriso. Nós vemos tudo, Ironclaw. Só não devemos agir com base nisso. Outro longo silêncio. Então, Z9 faça uma proposta. 1 contra 1, sem armamento, voo tático apenas. Mostre-me no ar real o que me mostrou na simulação e eu parto em paz. O coronel Whittaker se aproximou do microfone, mas Rachel ergueu a mão. E ele realmente parou. Ironclaw, disse ela. Que garantia tenho de que isso termina com sua retirada? Minha palavra como piloto e minha promessa de que certas imagens sensíveis permanecem enterradas se aceitar. Rachel soube imediatamente ao que ele se referia. Ironclaw havia encontrado o mesmo arquivo de simulação que Logan descobrira. Se ele o vazasse, haveria perguntas. Perguntas que levariam diretamente à tentativa de encobrimento. Senhor, disse ela, virando-se para Whittaker, a voz calma, mas firme. Recomendo que aceitemos. Medina, você não está autorizada para combate. Com respeito, senhor, isso não é combate. É uma demonstração. Ela se posicionou com convicção, e eu sou a única aqui que já o venceu. Whittaker avaliou a sala, ponderando os riscos de cada decisão. Nenhum caminho era seguro. Por fim, ele ativou o microfone. Ironclaw. Termos aceitos. 1 contra 1, sem armamento. Você parte após o confronto. Perfeito, veio a resposta. Falcon Cetos 9. Esperei muito por este momento. Desta vez voamos sem máscaras. Rachel se virou para sair, mas parou no limiar da porta. Senhor, disse ela, solicito permissão para usar a designação de aeronave Red Wing 9 neste voo. Whittaker assentiu levemente. Concedido. E Medina. Sim, senhor. Tente não nos envergonhar. Rachel sorriu, uma confiança ressurgindo nela após 14 meses de silêncio. Senhor, não estou aqui para envergonhar ninguém. Estou aqui para lembrar ao Ironclaw exatamente por que ele perdeu da primeira vez. Rachel subiu na cabine do F-7 com a graça de quem repetira aquele gesto centenas de vezes. Cada movimento era suave, instintivo, e a aeronave respondeu como se ainda a reconhecesse. Precisa, imediata. Ela seguiu a sequência de pré-voo que havia memorizado em incontáveis sessões de simulação, mas que nunca executara em uma missão real. 9, aqui é a torre. Você está liberada para decolagem. Ironclaw já está no ar. Altitude 20.000 pés. Cópia, torre, respondeu. Red Wing 09 entrando na pista. O FX-17 rugiu ao ganhar velocidade, o empuxo-a pressionando contra o assento. O voo real era diferente, mais pesado, mais agudo. Cada movimento no manche carregava um peso que nenhuma simulação podia replicar. A 20.000 pés de altitude, ela avistou o jato de Ironclaw, uma sombra de alta performance, com especificações desconhecidas, quase certamente modificadas. Ele mantinha a posição com perfeição. Em uma postura de ataque exemplar, firme e à espera. Zdronov, podemos começar? Cópia e Ironclaw. Iniciando demonstração. O que se seguiu nos 12 minutos seguintes redefiniu o conceito de combate aéreo. Rachel iniciou com as mesmas sequências defensivas que haviam desestabilizado Ironclaw na simulação, mas ali, no céu real, ela recalibrava cada ação com base na física verdadeira, em vetores reais e no espaço aéreo tangível. Ela não o perseguia. Ela o atraía,
Suas manobras forçaram Ironclaw a níveis crescentes de complexidade. A cada aproximação, ela minava sutilmente o ritmo dele, expondo falhas em seu tempo de resposta. Ironclaw respondeu com técnicas que iam muito além dos protocolos formais. Um híbrido de precisão americana, ousadia russa e fluidez europeia. Mas Rachel conhecia de cada escola. Ela havia estudado todas, dissecado cada doutrina, analisado cada padrão tático durante as horas silenciosas em que ninguém a via. No 8º minuto, ela executou a manobra que selara a vitória na simulação. Uma espiral apertada, estruturalmente punitiva, forçando o adversário a escolher entre manter o rastro e arriscar falha ou recuar. Ironclaw recuou. Excepcional. 09, disse ele. Sua voz carregava admiração genuína. Agora entendo por que você permanece um fantasma. Seus padrões não se comparam a nada que já enfrentei. Obrigada, Ironclaw, respondeu Rachel. Vai manter sua palavra? Completamente. Este voo nunca aconteceu. E as imagens permanecerão seladas. Você tem minha honra. Grata, céus seguros, 09. O que pretende fazer agora? Você não pertence à logística? Rachel olhou para baixo. A base se estendia como um tabuleiro, suas pistas pontilhadas de figuras observando algo que podiam sentir, mas talvez não nomear. Farei o que sempre faço, Ironclaw. O que meu país precisar. O jato de Ironclaw se afastou com elegância, cortando o céu rumo ao espaço aéreo internacional. Rachel iniciou a descida com precisão, uma mistura de satisfação e incerteza apertando o peito. O pouso foi impecável, exatamente como o manual exigia. Quando suas rodas tocaram o solo próximo ao hangar, ela avistou o coronel Whittaker na pista, observando sua aproximação com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ela desceu da cabine e encontrou toda a base reunida ao redor do jato. Pilotos, engenheiros, operadores de rádio, técnicos administrativos. Todos que haviam acompanhado o confronto pelo radar ou por sussurros nos canais de comunicação estavam ali. Medina, chamou o coronel Whittaker, voz firme, postura formal. Relatório, senhor. Ironclaw se retirou conforme combinado. Nenhuma arma utilizada, nenhum dano ocorrido. A ameaça foi neutralizada. Avaliação. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras. Senhor, Ironclaw é um dos melhores que já enfrentei. O encontro foi instrutivo para nós dois. Whittaker assentiu lentamente. Medina, com efeito imediato. Você está reinstalada ao status de voo ativo. Certificação completa, autorização de combate concedida. Uma onda de aplausos se espalhou pela pista. Rachel permaneceu imóvel enquanto o som a envolvia. Não era exatamente redenção. Era reconhecimento. Senhor, disse ela com o olhar firme. Agradeço a reintegração, mas gostaria de solicitar uma designação adicional. Diga, gostaria de desenvolver um programa para identificar talentos ocultos, pessoal cujas habilidades ultrapassam suas funções. Ela hesitou por um instante. Quero chamá-lo de Flight from Silence. Aprovado, respondeu Whittaker. Você trabalhará com o Tenente Hart para implementá-lo. Logan deu um passo à frente e lhe entregou um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Medina, disse ele simplesmente, isso pertence a você. Dentro estava um novo patch de voo, Red Wing 09 bordado em prata sobre tecido preto. Abaixo, em letras minúsculas, lia-se, do silêncio ao céu. Rachel o prendeu ao seu macacão, substituindo o velho símbolo desgastado por algo que não carregava apenas memória, mas impulso. Senhor, disse ela, olhando Whittaker nos olhos, solicitando permissão para retornar ao dever. Concedido, 09. Bem-vinda de volta. 3 semanas depois, Rachel estava sentada de pernas cruzadas na grama ao lado da pista principal, segurando uma caneca térmica cujo conteúdo já estava frio. Ao lado dela, repousava uma pequena aeronave de madeira entalhada à mão,
Suas asas gravadas com Redwing 09 em letras tão finas que exigiam atenção para serem notadas. Acima, o céu se tingia em tons de âmbar e rosa. Os voos de treinamento retornavam em sequência. Cada pouso, uma combinação de máquina e confiança. Ela observava todos, sabendo o que era necessário para trazer Aço de volta à Terra em segurança. Seu celular vibrou. Atualizações do programa Flight from Silence. 3 nomes haviam sido marcados. 2 técnicos com intuição mecânica em comum. Uma operadora de rádio com instintos táticos crus. Mentes silenciosas como a dela, finalmente sendo vistas. Senhora, com licença, senhora. Ela se virou e encontrou uma jovem cadete, talvez com 19 anos, em uniforme formal da academia. Nervosa, ansiosa, um espelho de si mesma anos atrás. Sou a cadete Sarah Kim, disse ela. Ouvi falar do confronto com Ironclaw e do programa que a senhora iniciou. Rachel apontou para o chão ao lado dela. Sente-se, Sarah. Café? Obrigada, senhora. Kim se acomodou com cuidado, ainda claramente maravilhada. Posso perguntar algo pessoal? Claro! A senhora ficou com raiva. Quando disseram que eu não podia voar em combate. Rachel olhou para o céu enquanto outro jato descia, pousando com suavidade sob a luz que desaparecia. Com raiva? Repetiu. Não exatamente. Ela fez uma pausa, observando as luzes de navegação piscarem no crepúsculo. Fiquei decepcionada com o sistema, e um pouco comigo mesma. O que mais a marcara era a facilidade com que a habilidade havia sido descartada. Rachel tomou um gole do café frio e fez uma careta. A raiva teria me destruído, disse ela, mas a decepção me empurrou para melhorar. Mas a senhora nunca parou de treinar? Perguntou Sarah. Nenhuma vez, respondeu Rachel. A excelência não espera permissão. Ela apenas exige consistência. Kim pegou o avião de madeira, os olhos examinando as linhas entalhadas com atenção. Meu instrutor disse que a senhora é a única que já venceu Ironclaw em combate. Sou a única que o derrotou tendo sido declarada inapta para lutar, respondeu Rachel com um sorriso calmo. Há uma diferença. Como é? Perguntou Sarah. Receber reconhecimento depois de tanto tempo invisível. Rachel voltou o olhar para a pista, onde o último voo do dia pousava suavemente no asfalto. O reconhecimento parecia justo, mas nunca fora o destino final. Seu objetivo sempre fora mais simples. Provar que ser ignorada não significava ser incapaz. Sarah, sabe o que o inimigo lembrou sobre mim, senhora? Eles lembraram do que eu podia fazer. Não do meu cargo, nem da minha função, nem do que disseram que eu não era. Rachel fez uma pausa. Seus inimigos não vão te subestimar, se você nunca se subestimar. Como se invocado, Logan apareceu do outro lado da pista, com uma pasta amarela na mão, atravessando em direção a elas. Medina, chamou ele. O Flight from Silence acabou de adicionar mais 2 nomes à lista. Boas notícias? Com certeza. Estavam no serviço de alimentação, notas perfeitas em estimativa de trajetória. Uma delas calcula modelos de deriva orbital por diversão. Rachel soltou uma risada leve, lembrando suas próprias horas mergulhada em dados de voo e teoria do espaço aéreo, antes mesmo de ter autorização para voar. Prepare uma avaliação para ela. Logan assentiu e seguiu em direção ao prédio administrativo. Rachel voltou sua atenção para Sarah, que ainda traçava com os dedos os contornos do avião de madeira. Kim, disse ela, apontando para o céu. O que você vê quando olha lá para cima? A cadete seguiu seu dedo até onde o crepúsculo se aprofundava, e as primeiras estrelas surgiam acima da trilha dos jatos. Vejo o lugar onde a habilidade vale mais do que a permissão, respondeu. Onde os resultados importam mais do que a reputação. Rachel se levantou, sacudindo a grama de seu macacão de voo. Exatamente, qualquer um pode alcançar esse céu. Só é preciso continuar voando mesmo quando ninguém acha que você deveria estar no ar. De onde você está nos assistindo? Você já conheceu alguém cujo silêncio contava uma história poderosa demais para ser ignorada? Compartilhe. Alguém por aí pode precisar ouvi-la.